Alguma outra questão, Padre Edson? Seria interessante também dizer, pelo menos eu gostaria de perceber a sua percepção sobre por que pelo menos remédios básicos, né? A gente acha que deveria estar aonde se deveria estar e oferecer para quem deveria, e a gente volta para casa sem esse atendimento. Então, como é que a gente vai resolver esse problema, uma vez que a gente vai levar até para os doentes crônicos em casa? Então, são duas coisas, né? A questão das drogas, que ficou sem resposta, e essa questão dos remédios, e aí você tem 3 minutos, tá? Ficou sem resposta, meu tempo acabou. Eu vou falar do problema das drogas. Tem 2 caminhos para as drogas, né? Primeiro, eu acho fundamental fazer um trabalho preventivo. E nós vamos atuar muito com o esporte, com o social, com as entidades, com a igreja. Os bairros têm os poliesportivos, tem várias entidades, instituições, onde no período ósseo as crianças e os adolescentes poderiam estar melhor ocupados. Então, quadra, campo de futebol, áreas de lazer, cultura, nós vamos priorizar muito isso. Eu vejo isso como uma das formas da gente enfrentar o problema das drogas. Se nós ajudarmos o social no trabalho preventivo, pondo a criança no lugar correto, com as casas do pequeno cidadão, com todos esses programas, nós afastamos essas pessoas, com certeza, do mundo das drogas e do mau caminho. Paralelamente a isso, não há outra saída, nós temos que tratar as pessoas que estão sofrendo com isso. Existem hoje instituições que cuidam de pessoas com dependência química. Num primeiro momento, a prefeitura não tem como construir isso de imediato, mas nós temos condições de ampliar vagas destes atendimentos, dessas instituições que já estão funcionando. Então, eu vou destinar uma parte do orçamento público municipal para ampliar as vagas para atender os dependentes químicos. Isso é uma epidemia, a situação é gravíssima. Nós temos um problema hoje crônico no país, mas Marília não fica fora disso. E nós precisamos fazer com que nós temos hospital, nós temos o Hospital Espírita que cuida disso, o EM, nós temos algumas instituições, o programa Vida Nova, do Sr. José Italiano, nós temos o Amor Exigente, nós temos o Esquadrão da Vida. Essas instituições nós buscaremos para ampliar essas vagas, para de imediato procurar ajudar. Nós vamos criar a Guarda Municipal, que vai ajudar muito no trabalho de combate nos bairros. A Guarda vai ser um trabalho, não um trabalho parecido com a Polícia Militar e Civil, mas é um trabalho mais de proximidade com a comunidade, de um maior relacionamento com a comunidade. E nós vamos ter central de monitoramento nos principais corredores e bairros, para afastarmos também o pequeno traficante da escola, né? Então você tem a Guarda Municipal, a central de monitoramento nos principais corredores, nós podemos enfrentar isso. O remédio. A questão do remédio é prioridade, é orçamento público. Eu lamento que hoje a prefeitura deixe de faltar cesta básica do remédio, que são até produtos simples, que é a dipirona. Tem pessoas que me relatam que falta dipirona nos postos. Eu posso dizer para vocês que, se eu for prefeito, não faltará, porque eu vou destinar o orçamento da saúde na sua prioridade e vou elevar no que for preciso, porque eu entendo que a saúde está sofrendo muito. Nós estamos vivendo um caos hoje na saúde pública. Não é só o buraco, dentro do buraco tem um problema mais grave, e a saúde pública é o que mais sofre hoje. Então, a ideia nossa realmente é pôr orçamento na saúde pública para funcionar. A segunda questão que a gente quer colocar em relação ao trânsito. Diante do caos instalado em nossa cidade, pelo número excessivo de veículos, Marília hoje conta com uma frota de mais de 100 mil veículos. O que o senhor propõe como alternativa para o trânsito? Dá para falar em revisar os contratos de empresas de transporte urbano? Incentivar e regulamentar o transporte alternativo? Que medidas devem ser tomadas para evitar mais acidentes? A Câmara Municipal aprovou uma lei que impede a instalação de radares na cidade, e sabemos que isso tem ajudado em outros lugares pelo Brasil afora. Se tiver maioria na Câmara, o senhor pensa em modificar essa lei? O problema da mobilidade hoje é um problema nacional, não é só Marília. A mobilidade hoje ela se dá nos grandes centros e nas regiões administrativas do estado, Marília, Bauru, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. Isso é um problema nacional, pela quantidade de frota mesmo, de veículos, motocicleta.
o poder público tem que enfrentar isso também. Existem algumas medidas que nós podemos enfrentar. Primeiro, incentivar o transporte público de qualidade. Já existe uma licitação para o transporte público aqui em Marília. Ganhou 2 empresas já. Preciso que as pessoas saibam disso. Já existe uma licitação, 2 empresas já ganharam a concorrência para servir a população. No entanto, eu não concordo com a forma que foi feita, porque eu desejo que haja 2 empresas concorrentes entre si. A licitação que o atual governo fez foi de uma licitação dividindo região. Uma empresa ganhou a Zona Norte, a outra empresa ganhou a Zona Sul. Portanto, existem 2 empresas, mas não concorrentes entre si. Essa licitação já foi feita, se eu não me engano, no final do ano, no começo do ano. Portanto, já está em andamento a operação de uma nova empresa, aliás, 2 novas empresas. Mas a impressão que dá quando fala 2 novas empresas é que elas serão concorrentes, mas não serão. Elas dividiram a cidade em 2 e vão usufruir os espaços entre elas. Eu, se fosse eu prefeito, teria feito diferente. Eu faria uma concorrência pública para 2 empresas disputarem entre si. Se fala que é da mesma família ainda. Eu não tenho a informação. O que eu sei são as informações. Portanto, eu já vejo aí uma má fé, entre aspas, porque não é bem isso, não são 2 empresas não. Mas isso já está em andamento, pessoal. Isso já é uma licitação, já é um instrumento público, já se tem até contrato disso. Portanto, a nova administração que chegará em 2013, deverá lidar com essa situação. Juridicamente, nós não sabemos quais os instrumentos que nós temos, mas nós devemos respeitar a legislação vigente e os contratos que as empresas ou os fornecedores que já estiverem devidamente assinados pela gestão anterior. Mas enfim, eu defendo 2 empresas concorrentes. Segundo, fazer com que a circular, ou as empresas que transportam as pessoas, se dá o nome de circular, mas é o transporte público, seja fiscalizada pelo município. Hoje eu percebo que a população ela está sem um fiscalizador, ou seja, a empresa faz o que quer do seu serviço. Os pontos de ônibus, a distância onde vai deixar o passageiro, a qualidade do atendimento. Hoje nós temos as agências reguladoras, que são os fiscais dos serviços públicos. A prefeitura é a fiscal do serviço público. No entanto, eu escuto, e as pessoas reclamam muito comigo, testemunham isso, de que a empresa hoje é que determina o que ela deve fazer, não mais a prefeitura. Nós faremos diferente. A prefeitura vai determinar onde a empresa deve operar e onde deve buscar o seu passageiro, porque é o prefeito que tem essas informações, é o prefeito que deve defender a população. Problema de trânsito, é natural que tenhamos mesmo, mas precisam ser feitos investimentos que em 8 anos não foram feitos. Novas interligações entre os bairros não foram feitas. Nós temos novas interligações, interligando alguns bairros importantes da nossa cidade. Ampliar novas avenidas, não foram feitas novas ampliações. Nós temos um problema no centro hoje grave. Foram autorizados novos empreendimentos e novos condomínios, mas com a mesma avenida. Aliás, autorizados num excesso abusivo. Eu vou dar um exemplo. Ali na Santa Helena foram autorizados 10 torres, prédios, se eu não me engano 10 andares, 4 ou 8 apartamentos por andar. Ali vai gerar 1000 veículos por dia a mais naquela via ali, Santa Helena, Vicente Ferreira, e aquilo vai gerar um problema crônico ali para a região, porque os senhores imaginam 1000 veículos a mais por dia ali nos horários de pico. Portanto, não foi feito um bom planejamento. Aquilo deveria ser feito uma autorização diferenciada, não poderia se concentrar ali tudo numa mesma região. E tantos outros exemplos que nós devemos enfrentar. O problema das ciclovias, aqui em Marília nós não temos, e eu acho fundamental nós termos. Há um projeto, eu tenho tempo, Vieira? Tenho um minuto. Nós temos um projeto do governo federal que é o rebaixamento dos trilhos. Seria uma grande conquista para a cidade isso. Na verdade é retirar a ferrovia do centro da cidade, né? Em Marília não dá para fazer um ferroanel, que é um anel ao entorno da cidade, por conta da geografia. Então a alternativa seria o rebaixamento do trilho, rebaixar mesmo. Existe um projeto do governo federal que já está em andamento, Marília está próximo dessa conquista, um trabalho do deputado federal Camarinha,
que está muito próximo da gente conseguir esse investimento do DENIT. Então nós vamos rebaixar a ferrovia, a prefeitura pode ajudar nisso e nós ajudaremos, rebaixamos a ferrovia e em cima pode ser posta uma laje, portanto o espaço em cima pode ser utilizado. Aí nós vamos ter uma grande oportunidade de, nessa área central toda da cidade, utilizar esse espaço. Aí tem 1000 alternativas para a gente poder ver se é ciclovia, se nós vamos prestigiar áreas de lazer. Aí nós vamos ter que fazer um estudo com os técnicos para ver o que nós devemos fazer com esse espaço público. A réplica, alguma questão? Transporte? Eu só queria aproveitar para perguntar para o Vinícius a questão da rodovia do contorno. Uma coisa assim de melhoria para a rodovia do contorno. Dá uma calamidade. A rodovia do contorno, ela já tem autorização do governo do estado para ser recapeada e ser duplicada até o entroncamento da BR no 53. Para as pessoas que às vezes não entendem, não podem visualizar isso, é passando pela Isamar, pelo posto Gigantão, pelo Caltre, até a interligação com a BR, ali a SP-333. O governador Geraldo Alckmin já autorizou isso em junho, e parece que houve um problema de licitação, um problema burocrático de governo normal, e por conta disso atrasou as obras, mas o governo já autorizou esse recapeamento e a duplicação deste trecho. E nós estamos trabalhando ainda para duplicar ainda mais, passando por Júlio Mesquita, Guarantã, interligando ali até outra região ali mais para frente, que é uma das únicas obras de infraestrutura rodoviária que faltam ser contempladas pela nossa região como um todo. O outro tema é administração pública. Em vista das notícias sobre cargos em comissão e considerando o inchaço da máquina pública, o que o senhor propõe como medida para a redução de gastos na administração e equalização das contas públicas, sabendo que há uma dívida declarada em torno de 60 milhões? Quanto ao secretariado, como será a composição? Eu gostaria de esclarecer que eu não fiz só política partidária, eu me preparei. Eu me formei em Direito, fiz pós-graduação na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em Direito Administrativo, e agora eu termino um curso na FAAP em Gestão de Cidades, que é gerente de cidades, é administração pública de município, propriamente dito, é estudar realmente tecnicamente LDO, PPA, plano plurianual, lei de diretrizes, orçamento, plano diretor, plano básico, enfim, eu me preparei tecnicamente também nesse período para poder enfrentar esses problemas. E um desses problemas é a gestão pública, saber fazer gestão pública. Eu penso no primeiro momento, em janeiro, poder fazer uma auditoria. É importante que nós saibamos o que está acontecendo. Não é uma auditoria vingativa, muito pelo contrário. É uma auditoria no sentido de auditarmos, buscarmos nos contratos descontos, o que é possível nós economizarmos. Isso naturalmente é feito entre governos. O governo do estado fez isso algumas vezes. Eu lembro que o governador Mário Covas, ou o governador Geraldo Alckmin, auditou algumas contas e conseguiu economizar quase 2 bilhões de reais. E aqui, Marília, nós faremos também. Nós vamos auditar todos os contratos públicos, contratos que não são realmente benéficos à população, nós romperemos, e nós vamos manter o que é realmente de utilidade pública, de necessidade da população. Isso já é um grande início. A questão de gasto público, primeiro dizer de carga em comissão. Eu sou defensor de pessoas técnicas. Evidente que nós não podemos desprezar a vida política, ela é importante para que as coisas aconteçam, mas o técnico, ele é prioritário em funções prioritárias. Portanto, excessos de carga em comissão, aliás, eu já tinha dito isso em 2008, fui prejudicado, porque as pessoas, evidentemente, que lá estavam, trabalharam muito contra mim, porque viram na eminência de perder esses espaços, mas nós vamos reduzir os cargos em comissão. Aliás, eu já tinha feito uma conta em 2008, que na redução nossa, nós pouparíamos aos cofres públicos R$1,5 milhão só em cargos de comissão. Era uma conta que eu pedi até para a Fundação Getúlio Vargas realizar para mim, para ver o quanto significava. Então você economiza cesta básica, Unimed, encargos sociais, salário, era uma conta altíssima.
é uma medida que nós faremos também. Então, auditar cargo público, auditar os contratos que aí estão, para a gente ter esse conhecimento todo, até para saber o que está acontecendo. Nós vamos enxugar, há um excesso realmente de cargos em comissão. Em relação à comparação a Bauru, Presidente Prudente, nós somos campeões em cargo em comissão. Portanto, não faz sentido nós mantermos tudo isso. Nós vamos manter um padrão que dê para atender bem a população. Secretários, um bom governo está numa boa equipe. E eu vou formar uma equipe de pessoas preparadas. Nós vamos buscar dentro da sociedade as melhores pessoas para governar conosco. Eu não vou olhar a carteirinha partidária de ninguém. Eu vou buscar a pessoa que tenha conhecimento. Eu vou dar um exemplo a vocês. Eu vou buscar a Associação dos Engenheiros e perguntar dentro da Associação dos Engenheiros 3 nomes. Os 3 melhores urbanistas para comporem o governo conosco. Assim será em todos os segmentos. Compartilhar a responsabilidade. Faremos assim com os hospitais e com toda a saúde pública nossa. Nós vamos reunir os nossos médicos, nós vamos reunir a nossa secretaria, vamos reunir os 3, 4 hospitais que nós temos, o Hospital do Animar, o Hospital das Clínicas, a Santa Casa, a Gota de Leite, e buscar um consenso de uma pessoa que possa realmente atuar em parceria com todos. E assim será em todas as áreas. Eu não tenho a condição de saber de tudo. Quem sabe são os técnicos. E a minha responsabilidade é com o município. Portanto, a equipe nossa será uma equipe formada pelos melhores. É como uma orquestra. Às vezes o maestro não sabe tocar todos os instrumentos, mas ele pode reger uma orquestra, porque tem lá as pessoas que sabem dentro de cada segmento, dentro de cada instrumento, fazer o seu melhor. Eu penso assim, eu já vi governo que deu certo e governo que deu errado. Eu testemunhei isso a minha vida toda. Então nós vamos atuar dessa forma, queria que as pessoas soubessem disso. Às vezes isso acaba gerando algumas dúvidas. Tenho mais tempo? Tenho mais 1 minuto, então ótimo. Então acho que dessa forma, se nós compusermos um governo técnico, um governo que priorize os investimentos nas áreas prioritárias, investir no que realmente é prioritário para a população, não gastar com coisas supérfluas, nós começamos realmente a fazer algumas coisas que possam realmente trazer uma resposta de imediato à população. Aliás, nós temos o que eu denominei o PERC, que é o Programa Emergencial de Recuperação da Cidade. Vocês sabem que tudo na vida pública é burocrático e demorado. Nós vamos estabelecer, através desse PERC, um gabinete de crise. Tudo que for urgente e urgentíssimo e prioritário funcionará paralelamente ao gabinete do prefeito. Nos primeiros 6 meses, remédio, uniforme de inverno e verão, coisas que a população está sofrendo e não podia deixar de esperar, nós vamos atuar para que essas coisas não passem mais pela burocracia de secretarias e sim apenas pelo gabinete do prefeito. A réplica, alguém tem alguma questão? Adrietos? Eu queria, primeiro, a questão da consideração da equipe técnica, que seriam profissionais com competência, independente da sigla partidária. Eu acho que isso é uma medida de sabedoria, de inteligência, visto o trabalho na diocese com uma infinidade de padres e sabe que precisa, ele não pode tomar conta absolutamente de toda a diocese. Então essa é uma das nossas, das suas falas que a gente vai fazer o friso e sublinhar. E depois a questão da auditoria, quer dizer, fazê-la, tentá-la é uma possibilidade, fazê-la, esperamos que seja de fato real. Isso também nós podemos sublinhar como proposta do teu governo. E que seja colocado para a sociedade, né? Por outro lado, o Rodrigo traz a questão da transparência. Como vai se dar essa transparência? Como vai se dar essa questão participativa? E o que nos garante essa questão de montar um secretariado técnico, percebendo já que na campanha praticamente esconde o pai dentro de uma campanha, que nos garante que não possa ter mais coisas escondidas, que possa estar vindo à tona, voltando quase que um processo na cidade, em cima de pessoas que dentro de um passado, de denúncias e processos, a gente não queria vir de volta. Bom, primeiro dizer que a auditoria para mim é fundamental. Nós precisamos fazer auditoria para a gente, não é auditoria vingativa, para a gente ter noção do que está acontecendo com a cidade. Saber os gastos públicos, como é que estão sendo realizados. Isso se dá através de auditoria. Então nós vamos fazer. O secretariado técnico que eu vou fazer. Esse é o compromisso do meu governo, que me garante a minha palavra. O meu instrumento de trabalho é a palavra. Se quiser que eu assino, eu acho que
assinatura na vida política, ela é importante, mas mais do que isso é a palavra do homem público. Eu tenho palavra, eu não preciso de assinar documento, no entanto, eu estou à disposição. Eu acho que não é isso que garante as coisas, garante é o compromisso público. Em relação a algumas dúvidas que o candidato a vereador acabou de dizer, o candidato a vereador de oposição, em relação à minha equipe de governo. Eu já tenho autonomia política, eu sou vice-líder do governo. Eu não cheguei onde cheguei por acaso, foi fruto de trabalho, de seriedade e de reconhecimento da nossa luta e da minha vida pública. O governador escolhe dentro de 94 deputados, apenas dois deputados para falar em nome dele, para falar em nome do governador, na Assembleia, nas instituições, nos poderes, em todo o Estado. E eu pude ter a oportunidade de ser escolhido dentre eles para honrar esse posto político. Para mim, foi um grande reconhecimento do meu trabalho. Portanto, eu já tenho minha autonomia, eu já tenho vida própria, eu já tenho condições de saber o que é certo, o que é errado. O passado, para mim, não me interessa. Eu tenho um projeto de futuro. Tem pessoas que insistem em voltar ao passado. Eu não insisto. O passado, para mim, serve para reconhecer grandes conquistas e aprender com alguns erros. O meu projeto é de futuro. Se as pessoas quiserem discutir o passado, eu lamento. O meu projeto é de futuro. Só essa transparência. Eu tenho uma grande visão em relação à participação das pessoas. Eu não sei tudo. Preciso das pessoas que possam nos orientar. Pessoas de idade, pessoas que vivem nos seus segmentos, pessoas que têm uma outra visão que às vezes eu não tenho. O governo federal e o governo do estado têm os conselhos. O conselho do gabinete do presidente, o conselho do gabinete do governador. Eu quero instituir um conselho do gabinete do prefeito, formado por notáveis, lideranças da cidade, comunidades de base, um conselho que possa sugerir ao prefeito e supostamente tirar algumas dúvidas do prefeito sobre algumas medidas que nós tomaremos. Portanto, já é um grande gesto de transparência, porque as nossas decisões serão respaldadas por essas pessoas. Decisões importantes, decisões que mexem com o dia a dia das pessoas. Acho isso muito importante e ajuda muito. Quando a gente ouve mais, nós erramos menos. Então, uma das ideias nossas é essa. E, na sequência, nós temos uma legislação federal que obriga a transparência pública. Internet, sites, é obrigação, não é nem compromisso de política. Isso é uma obrigação por conta da legislação que já impõe a todos nós. o outro tema é planejamento urbano. Como fazer o desfavelamento de forma que as pessoas tenham condições de participar do processo de forma inclusiva? Como vencer ou amenizar o déficit de moradia? Como garantir que os novos loteamentos já venham com toda a infraestrutura pronta e que não atendam interesses de imobiliárias e de empresas de transportes? Primeiro, dizer que Marília tem um déficit habitacional histórico. Nós temos 30 mil pessoas aguardando a oportunidade da casa própria. 30 mil pessoas. Eu repito porque o número é gravíssimo. Existem grandes programas do governo do estado que a prefeitura não participou. Um dos exemplos desse é o CDHU. Participou minimamente. E eu preciso dar alguns exemplos para que as pessoas entendam isso. Presidente Prudente, que é 10 mil habitantes menor que Marília, e tem um orçamento também menor do que Marília, orçamento 30% menor do que Marília, vai entregar esse ano, somente este ano, 2.500 casas do programa do governo do estado CDHU para atender a trabalhadores que ganham de 0 a 3 salários mínimos. Marília ficou nesses 8 anos e praticamente nesses últimos 4 anos, melhor dizendo, para não cometer nenhuma injustiça com ninguém, entregou apenas 56 casas. Portanto, os senhores observam a disparidade que existe. Prudente entregou 2.500, Marília entregou apenas 56 casas do programa do governo do estado. Por que não fez mais, Vinícius? Não fez mais porque a prefeitura não disponibilizou áreas. A parceria se dá, a prefeitura doa a área, doa o terreno e o governo do estado faz todas as obras de infraestrutura, asfalto, a casa, e casa boa, não é aquela casa antiga, não, que era uma casa simples, 3 quartos, janela de alumínio, aquecedor solar, piso, casa com dignidade, casa boa.
Então há essa parceria. Marília não disponibilizou os terrenos e os espaços físicos, portanto nós ficamos para trás. Isso gerou um déficit habitacional. Não só o déficit habitacional, mas a ocupação irregular. Ocupação irregular, leia-se desfavelamento, aliás, favelamento, e a ocupação de forma em lugares que às vezes são invasões. Isso gerou um grave problema na cidade. Portanto, nós vamos ter que enfrentar. Primeiro, fazer esse programa do governo do estado chegar a Marília. Nós vamos fazer. Nós temos condições de doar as áreas devidas para que o governo do estado venha e realmente faça o seu programa também aqui em Marília. E nós vamos enfrentar o problema do desfavelamento dessa forma. Eu acho que nós temos que dar condições das pessoas saírem desses locais e se assegurarem residências de boa qualidade, com dignidade, dentro dos padrões normais de cidadania, de vivência em sociedade. Esse é um item da habitação que nós devemos enfrentar. O Minha Casa Minha Vida é bom também, mas às vezes a parcela é mais alta. Tem programas do Minha Casa Minha Vida que é 400, 500 reais mês. Não cabe no bolso do trabalhador. Já o do governo do estado é subsidiado. O pessoal paga de 70 a 90 reais. Às vezes é mais fácil. E aí que está o grande problema. No 0 a 3 salários mínimos. E realmente é penoso. Quando você abre a inscrição aqui em Marília, nós temos 25 a 30 mil pessoas inscritas, para poucas unidades apenas. Então nós vamos enfrentar isso como uma das prioridades. O loteamento é aquilo que eu disse quando eu citei o exemplo ali do Santa Helena, aquelas 10 torres que foram autorizadas atrás do bosque. Não deve ser dado autorizações para loteamentos ou qualquer empreendimento que cause prejuízo à população no geral. Infelizmente, esta atual administração autorizou alguns empreendimentos imobiliários sem garantir infraestrutura mínima. E isso acaba gerando para o poder público uma responsabilidade para que o poder público depois faça isso. Esses grandes especuladores ganham milhões e depois sobra para a prefeitura fazer o asfalto, levar o esgoto, construir a escola e construir o posto de saúde. As diretrizes do nosso programa de governo serão claras. Os empreendimentos que vierem para Marília, evidente que são importantes e nós devemos apoiá-los, porque faz parte do desenvolvimento do município, eles virão, mas eles deverão terminar por completo o empreendimento. Isso se dá com autorizações do município. Por exemplo, o Departamento de Água e Esgoto de Marília é que dá diretrizes de água e esgoto. Se o empreendimento não contiver o planejamento e a realização dessa execução, planejamento de execução desse trabalho, a determinação do prefeito é que não dê as diretrizes e não autorize o empreendimento. É decisão política. Se o prefeito quiser autorizar, autoriza, mas é ruim para o município, porque depois isso acaba gerando ônus para o município no empreendimento privado, criando um custo a mais para a população, sendo que esses empreendimentos ganham lucros exorbitantes e acabam não fazendo infraestrutura mínima. A réplica. Eu moro na Zona Sul. Agora, realmente, como você falou aí sobre esgoto, saneamento básico, eu queria saber quais os seus planos aqui na Zona Sul. Porque ali morre tudo céu aberto. Foram aumentadas casas, mais casas, agora inauguraram o Jardim Verona, né? Sendo que a gente já não tem mais onde jogar esgoto. Tem beiradas que são vagas de áreas verdes, o esgoto é nas beiradas de, sabe assim, daria para ser aqui para as crianças, eu dali está correndo esgoto. E sobre a água também. Porque acho que a maioria na Zona Sul, a população da Zona Sul, eu acho que eu ouvi falar que vai privatizar, e eu queria realmente saber sobre isso. Eu acho que a maioria da população ali é de água. Eu gostaria de saber. E tem uma outra questão do doutor também, nesse mesmo tema. Candidato Vinícius, eu prometi a mim mesmo que eu não ia fazer nenhuma pergunta a você, mas eu não resisti, porque você disse que tem projeto para criação da Guarda Municipal. Eu, como advogado, eu fico extremamente preocupado com isso. Todas as cidades, quando se noticia alguma fatalidade nesse sentido. Marília, nós sabemos que é uma cidade símbolo do amor e da liberdade. Como é que você, diante desse processo de uma guarda municipal, vai instituir
essa situação com a legalidade da lei que diz que é uma guarda armada ou não? Eu vou pedir licença para você, porque um dos temas que a gente vai discutir aqui é a questão do saneamento básico. Então eu vou pedir para o Vinícius deixar a resposta dela para a gente voltar nesse tema.